A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Irmão, vocês viram aí o título, né? A decadência cada vez mais de alguns ministérios, pregação profética. O que Deus vai usar é para falar para os irmãos. Deus manda falar assim, já antes de Deus usar para pregar, para falar algumas coisas para os irmãos, que Deus vai começar a usar para apontar pessoas no YouTube, você entendeu? Pessoas que, primeiro, Júlio César, falso profeta, se levantando contra mim, escondendo atrás de pessoas. Não estou nem aí sem fazer vídeo, porque Deus já tinha falado comigo que Ele vai querer fazer vídeo fazendo graça, querendo se justificar. Eu vou entrar na palavra que Deus usa para pregar a palavra profética. Márcio, falso profeta. E outros que estão com eles. Da igreja comunidade, né? O Márcio de Araraquara. Se quiser, meu querido, vem bater de frente. Eu vou começar a visitar essas igrejas. Fique esperto, o bicho vai pegar. Começar a visitar essas igrejas. Eu já fui do ERC no condicionado ano passado. O cara virou um falso profeta porque você levantou contra a minha vida, pra você ver. Esses outros canais, esses caras que seguem aí, que já foi da igreja, já fique esperto também que Deus vai usar para denunciar vocês. Deus já manda falar. Deus já manda falar desse jeito. O mais humildinho ali é o Flávio. O canal Flávio de Zé. O mais humildinho. Mas cuidado, viu, Flávio? Deixa o Herege 7 enganar, não. Vinícius. Toma cuidado, porque você já se encontrou. Deus me usar para denunciar você, filho, rapidinho assim. Tiago Souza, outro. Vixe, cuidado também. Discípulo do Herege César. Cuidado. Se Deus mandar, filho, apontar você, porque eu vou falar uma coisa, o que eu vou pregar vai desmascarar tudo essas pessoas que estão se levantando. Não vou dizer que pode ser esse ou outro. Fica no critério das pessoas orar, jejuar. E se Deus quiser falar, vai falar. Não vou falar o nome de um cara de América que já falei muito, muitas lives. Não vou falar de pessoas do Indac que já falei muito. Entendeu? Irmão, dá licença que eu vou cuspir aqui. Que irmão, que nem o Romilson. Deus usou para falar para o Romilson que Deus usava ele pela misericórdia, 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 misericórdia. De vez em Misericórdia. quando, De vez em quando. 3 vezes misericórdia. Isso é que nem a mula falou com o Balaão. Pior. Ou é pior, né? Então, Deus falou pra mim, falar isso daí, eu vou falar algo, Bispo Paulo Geraldo, toma cuidado pra você não se corromper também. Deus manda falar desse jeito. Deus manda falar desse jeito, você entendeu? Tem uns aí que eu citei o nome, que uns estão em desobediência, um saiu do ministério, que não era para ter saído, e um sou eu que expôs o outro lugar que não era para ter ido. Você entendeu? Porque antigamente eu acompanhava esses caras, Deus começou a falar para mim, né, que uns se corromperam, que nem tirando o Flávio, mais humilde ali. Depois veio o bispo. Então, o que Deus vai usar para falar? Para de ficar copiando as coisas que Deus usa eu para publicar. Entendeu? Para de ficar copiando as coisas que Deus usou para publicar do Eliseu Rodrigues. Porque o cara viu lá o vídeo e copiou. Ficou falando coisa, não sei o que, essas pessoas nem te dão atenção, isso, aquilo, aquilo. Não sei o que, nem falou. Então, eu vi, Deus já me revelou, Deus já falou comigo. Então toma cuidado, fica copiando profecia que Deus usou para falar. A Bíblia diz, ai daquele que copiar uma das palavras. Ficar insinuando que eu sou alguma coisa, ao contrário, se sou homem, se eu sou homem de Deus, você entendeu? Tudo que Deus usou para falar, acontece. Entendeu? Tudo que Deus usou para falar, acontece. Não adianta distorcer a Bíblia. A Bíblia diz o que? Tá? Em Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19. Não lembro. Ele fala assim, que até o diabo e os demônios estremecem diante de Deus.
Então, aí você aprende o que nesse versículo? Que se eu for voltar no Egito no tempo de Moisés, que ele fez os sinais e tirou o povo com mão forte e levou até a terra que mana leite e mel, atravessar depois o Jordão, o que eu aprendo nessa palavra? Que Deus usou Moisés para fazer todos aqueles sinais e prodígios no Egito e fora do Egito, e o inimigo não conseguiu imitar o resto. O que eu aprendo aqui? Que quem manda no diabo é Deus. Você entendeu onde eu quero chegar? E como manda, né? Então não tem como. Nossa, hoje estou. Cuspi 3 vezes, a misericórdia. Então, o que Deus vai usar para falar? Não tem como o inimigo querer falar algo e fazer acontecer algo. Por quê? Porque Deus, ele manda no inimigo, nos demônios. Quando Deus ele usa um homem de Deus santo, movido pelo Espírito Santo, divinamente inspirado por Deus e por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz assim que acontece, né? Deuteronômio diz assim: se o profeta falar no nome do Senhor a mensagem que ele falar ou a profecia que ele falar e acontecer, ele é profeta de Deus, correto? Deuteronômio capítulo 18, versículo lá para baixo, depois dos 9 para baixo, acabando. E ele fala assim: se o profeta falar e não acontecer a mensagem da profecia, ele se soberbecer, ele falou por soberba, ele está servindo outra coisa, então nem respeite esse profeta, ele vai ser lançado, rejeitado. Então aonde eu quero chegar? Essas pessoas que estão se levantando contra mim, mesmo vendo que Deus é na minha vida, que Deus usa eu para falar as coisas e acontece, eles estão se levantando. Por quê? Porque eles não aceitam que eu sou uma autoridade acima deles. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não aceitam. Isso está acontecendo. Isso já aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, aconteceu com o apóstolo Paulo e com os outros apóstolos, etc. Com outros pastores, com Timóteo, com os discípulos do apóstolo Paulo e assim em diante. Então é a mesma coisa que aconteceu com eles. Então, o que Deus está usando para falar para esses irmãos tomar muito cuidado, ficar esperto. Você entendeu? Porque uma hora ou outra eu vou aparecer. Aí eu quero ver quem é de Deus e quem não é. Porque Deus já mostrou que eu sou de Deus. Então não adianta você se isolar e buscar. Eu tô dando um tempo. Eu estou tendo um tempo para minha vida espiritual. Filho, você nunca vai chegar aos meus pés. Eu coloco vocês no bolso. E guspo assim, ó. Deus já falou para mim. Você entendeu? Então, porque eu sinto oração, irmão. Todo dia ao contrário dos 6, Deus me revela tudo. Aí eu de vez em quando eu falo com minha irmã, tirar uma palavra e confirma. Entendeu? O que Deus usou para postar tudo hoje já quebrou todos vocês. Aí o cara tá vendo que eu sou usado por Deus, querendo ficar justificação por homens. É onde é a palavra que eu vou entrar para pregar. A Bíblia diz assim que os doutores da lei, os fariseus, zombavam de Jesus. Lucas 16, versículo 14. E Jesus falou para eles assim: aquele que justifica a si mesmo, porque é que nem um exemplo. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles não esperaram Moisés descer do monte. Depois que Moisés desceu do monte, eles já tinham feito. E muitos ali já tinham se corrompido. O mais fiel que era Josué. Entendeu? Ele estava em consagração, oração ali esperando Moisés. E quando Moisés desceu do monte com o rosto resplandecido, com a glória de Deus, né, e parecendo um filho de Deus, descendo do monte, porque era filho de Deus e servo também, ele falou assim que o povo eles pecaram um grave pecado. Entendeu? Então, Corá e os outros, Datã, Abirão e tal, se levantaram contra Moisés, querendo tirar ele, querendo falar assim que era melhor ter outro discipulador, outro guia, outro líder, outro profeta, outro pastor em diante. Por quê? Porque eles não tinham o que Moisés tinha, então eles tinham inveja. Então, Moisés tinha muitas coisas com Deus, tinha inveja.
Você entendeu? Então o que aconteceu? Eles caíram 23 mil num dia só. A Bíblia diz. Eles foram batizados no mesmo maná. Foi batizado na água. A Bíblia diz assim que o corpo são vários membros. Mas uns são individual. Quer dizer o que? Uns, ele pode ser, que nem eu sou tudo no corpo de Cristo. Deus falou isso para mim. Deus falou para mim. A Bíblia diz assim que alguns membros, eles operam todas as coisas e alguns não. O que eu aprendo aqui? Um exemplo. Se eu for ensinar para um irmão, que nem um exemplo, eu tinha uns irmãos que oravam comigo e Deus deu 7 dons para eles só. Aí Deus mandou falar para eles assim que Deus não ia dar mais dons para eles. Que os 7 era o máximo. Não adiantava eles buscar, chorar, espernear que Deus não ia dar. Por quê? É o propósito na vida do cara, na vida do irmão, na vida da irmã. Você entendeu? Então, o que eu aprendo aqui? Quando Corá e Datã e Abirão começaram a justificar eles mesmos, Balaão começou a justificar ele mesmo, o que aconteceu com eles? Eles pereceram. Judas diz assim para você não ir para os mesmos caminhos que eles foram, né? Que eles são nuvem sem água, árvore infrutífera, ele fala. Entendeu? Eles promoviam disenções entre o corpo de Cristo. Como você pode falar que o que você é participante do corpo de Cristo se você adultera o corpo de Cristo? Se você arruma disenção no corpo de Cristo? Se Deus está usando o nome de Deus para falar e está acontecendo, tanto na mensagem, tanto na profecia, tudo, a Bíblia diz que o cara é o homem de Deus. Você quer provar ele cada vez mais? Já provou? Viu que ele é homem de Deus? Eu vou contar um testemunho que muitas pessoas, desde 2018 para 2019, ficou testando eu muito e viu que eu era de Deus e parou de andar comigo, começou a se levantar contra mim, se revoltar. A Bíblia diz assim: testai os espíritos, porque muitos falsos profetas testairão o mundo. Então testai os espíritos. Se você testou o espírito, viu que eu sou de Deus, você está se levantando contra mim, querido? Se toca. Você não está vendo que eu sou de Deus? Você está se levantando contra Deus. É fariseu, né? Meu querido, você é farisaico. Entendeu? Esse cienticismo crioulo, macumboso, religioso, já está, meu querido, já está por fora faz tempo. Como assim está por fora faz tempo? Tá? Porque Deus já mostrou para muitas pessoas quem é de Deus e quem não é de Deus. Você entendeu? O que nem aconteceu com os caras lá. Você que arrumou outro exemplo? Vamos colocar o profeta velho e o profeta novo de 1 Reis. Falaram para o profeta, não sei se era o profeta novo ou o profeta velho. Falou para o cara não ir parar e nem comer, nem beber, nem comer pão, que era para ele continuar o caminho. Um veio falando para ele a mesma coisa. Enganou o cara. E o cara foi, comeu e bebeu, depois que ele saiu, foi morto por um leão. E o burro ficou jogado do lado. Aí você, a Bíblia diz o quê? Que ele fala assim que o inimigo está como um leão para ver quem possa tragar. Então o que eu aprendo aqui? Nesse versículo. E a Bíblia diz assim que muitas aflições de muitos irmãos no mundo têm acontecido também. Muitos têm se afligindo que nem outros têm se afligido, né? A Bíblia diz assim. O que eu aprendo nesse versículo? Que a desobediência ela leva à decadência. A desobediência traz rebelião. A desobediência traz murmuração. E isso é abominação a Deus. A Bíblia diz quando que Saul era para ter matado os filhos e o cara lá, que eu esqueci o nome lá, é Abimeleque, não é Abimeleque, não, é o outro, esqueci o nome que fala, é com alguma coisa assim. E depois Saul matou a família toda, as crianças e a aldeia toda, arrancou a cabeça. Ele não esperou Samuel. Ele foi sacrificado. Samuel era completo. Saul não era completo. Saul era o quê? Rei e profetizava. O Espírito de Deus foi a ele para profetizar. Sua ovelha era um pastor, ele nem era profeta, ele só profetizava. Samuel já era profeta maior, na época dele, profetizava, revelação, visão,
e era juiz. E Deus mostrava, era juiz, sacerdote e profeta, ele era completo. Então ele podia fazer o sacrifício a Deus. Você entendeu? Vamos lá. O que Deus usou aí para Samuel para falar para Saul? Falou assim: Saul, eu quero obediência. Deus quer obediência, não quer sacrifício. Porque o que você fez foi disenção, rebelião, murmuração. Diante de Deus é magia negra. É macumbaria, ele fala. É rebelião. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, irmãos, o que Deus mostrou para mim hoje e confirmou com a minha irmã? Que muitas pessoas veem que eu sou de Deus, eles não conseguem pegar eu em algo, eles ficam inventando coisas. Aí que eles inventam as coisas, Deus usou para quebrar eles em tudo que eles inventam. Aí eles tentam recorrer a outra pessoa para tentar achar alguma coisa. Aí Deus sempre quebra eu. Deus usa eu para quebrar sempre eles. Entendeu? Que nem a Bíblia diz assim, que a minha palavra, né, é um martelo que esmoinha o sapenha. Entendeu? Então ele não compara o trigo. Então o que a palavra de Deus, olha o que forte Jeremias falou, que a minha palavra discerne entre o joio e entre o trigo. Se o profeta tem uma revelação, que conte o sonho, a revelação, mas com a palavra da verdade. Olha, desde aquela época Deus vai falar, desde Deuteronômio, por quê? Quando Deus usa Moisés para falar da mensagem e das visões, das profecias da revelação, ele está falando, ó, a sua pregação tem que bater aquilo que eu te mostrei. Moisés, eu vou te mostrar o tabernáculo, você vai fazer, e tudo que eu te mostrar e te falar, você vai desenhar e vai fazer e vai falar para o povo como tem que ser feito. Deus falou assim para Moisés, falou em Hebreus 8. Falou assim, eu vou te mostrar o tabernáculo, como você tem que escrever, como você tem que desenhar, como você tem que escrever, como os ângulos, diâmetro, a largura, a espessura, entendeu? Quantos metros vai ser, a largura, entendeu? Então Deus falando para Moisés, então falou, você vai escrever tudo que eu te mandar, você escrever, tudo que eu mandar você escrever, tudo que eu falar, Deus falando assim, eu creio eu, porque o versículo é claro, Deus estava falando isso para Moisés. Deus falou assim para Moisés, tudo que eu falar para você, você vai escrever e vai anotar e vai fazer. Tudo que eu te mostrar, você vai fazer conforme eu te mostrar. Tudo que eu te revelar, você vai fazer conforme eu te revelar. Então, tem que ter base na escritura. Se você fala uma revelação e não tem base na escritura, filho, desculpe, você está fora. Então, irmãos, Deus está mandando falar. Não só eles, tem vários. Às vezes esses irmãos que Deus usou para citar, tem chance de se recuperar para não se corromper totalmente, porque um ou outro já se corrompeu. Faz tempo, hein? Então, entendeu? Então, cada vez, porque Deus usou para falar que um irmão aí ia passar vergonha e ele saiu do canal, por fazer vídeo por uns dias. Entendeu? Então, para de ficar copiando, aí o cara fica copiando. Deus mostrou para mim que um copiou o negócio do Eliseu Rodrigues que eu postei. O outro copiou o negócio do testemunho que eu falei para querer dizer assim que fez também. Ai, que não sei o que lá de jejum. Ai, que Deus também usa profeta, não sei o que lá. Eu postei uma coisa, aí eu falei esse testemunho lá na casa onde morava que ele escutava, eles ficou passando um pro outro. Né? Eles tinham bode expiatório lá dos vizinhos onde eu morava lá. Aí o que eu aprendo? Que a pessoa está copiando. O que ele fala em Jeremias? Em Jeremias ele diz assim, ai do profeta que roubar a palavra do seu companheiro e falar assim, que diz o Senhor e o Senhor não disse nada. Ai. Entendeu? Ainda distorce ainda. Ai. Então o que eu aprendo aqui? Que se você está copiando algo que Deus está usando para falar, ou você está copiando uma coisa do Eliseu Rodrigues, do pastor Paulo Júnior, ou de outros caras, a missionária Zete Alves, Ore Tavares, essas pessoas que eu admiro como homem de Deus, o irmão Emerson Nunes, que é também servo de Deus, quem mais? Tem outros que eu já falei nome, Gilmar Fiuza, Gilmar Bento, tem outros também que eu gosto também, que eu sigo, tem muitos outros, mulheres e homens de Deus que eu vejo. Eu gosto do Luiz Hermínio também, mesmo que Deus use ele para falar muitas coisas, já vi Deus usando ele para falar de doutrina também, é que as pessoas não prestam atenção direito nas pregações do Luiz Hermínio, e Deus usa o Luiz Hermínio, entendeu?
que gosto do pastor Lucinho, mas o pastor Lucinho tem que melhorar algumas coisas. Você entendeu? Deus usa ele, mas tem que melhorar algumas coisas. Silas, como disse o Silas, se corrompeu. Antigamente ele pregava a doutrina, hoje ele está pregando prosperidade. Você entendeu? Se você pegar as pregações do Silas Malafaia antiga e comparar com as essas, não tem nada. Antigamente Silas Malafaia falava assim que a teologia da prosperidade era uma merda. Vê o que ele está pregando hoje. Silas Malafaia e Marco Feliciano pregavam que não podia usar maquiagem. Isso e aquilo, a mulher, doutrina, outras coisas. Vê o que ele está permitindo hoje. Eles falam que não tem nada a ver. Você entendeu? A Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. A Bíblia diz assim para você não, como fala mesmo? Para você, como fala? Ele fala, eu esqueci o versículo do Novo Testamento, ele fala assim para você não distorcer a Bíblia. Você entendeu? Eu não lembro como que é, mas ele fala para você não distorcer a Bíblia. Isso é Apocalipse eu vou falar. Ele fala assim para você não distorcer a Bíblia, né? Jesus fala também, né? Ele fala assim, né, que não vai passar um tio, né? Esse é o ponto que eu vou chegar. Vamos lá, vou terminar de falar os versículos que Deus usou para falar da pregação que Deus está dando para falar. O versículo 16, 15, ele fala assim que é abominação a pessoa justificar uma outra. Como assim? Um exemplo. Deus mostra todo dia que é na minha vida. E as pessoas veem, mas se levantam. O que ela vai fazer? Não, tem que provar que Deus é na minha vida também. Eu vou usar um irmão, uma irmã para falar um testemunho de mim. É forçado. Não é guiado por Deus. Então isso se justifica como você... A pessoa está tipo, é glória de homem. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 26, que fala assim: ai daqueles que falarem o bem do outro, como os seus pais antigos, os farisaicos, falsos profetas falaram. Então, tem gente que distorce esse versículo, tá? Ele está falando disso. Quando você justifica uma pessoa na carne que não é guiado por Deus, você está... Está exaltando o homem. Assim que você está... Deus manda falar assim. Deus manda falar assim. Deus manda falar assim. Que você está pecando e errando. Errando e pecando. Dando um falso testemunho. É um falso testemunho. O que a Bíblia diz? Que Deus abomina os falsos testemunhos. Sim. Você entendeu? Aí, irmão, não estou nem aí, que Deus já usou para denunciar muitas pessoas que já estavam em sexto. E ainda tá. E outras coisas. Se vocês querem acreditar, meu querido, ou não, porque tudo que Deus me mostra e me fala acontece. Tudo que Deus tem usado para falar, tudo que Deus usou para falar até hoje, aconteceu tudo. Eu estou impressionado que em Santos e Rio de Janeiro está começando a alagar as cidades. E Deus mostrou para mim assim que eu via o Rio de Janeiro inundado. Isso Deus me deu em 2016, a profecia. Você tem noção? E está acontecendo agora. 2016, Santos também. Deus me lembrando, falei, nossa, lá está acontecendo agora. Entendeu? Uma menina perguntou, eu falei para ela, uma menina quis tirar eu me testar. É aquilo que Deus usou, você não sei o que. Eu falei, minha querida, às vezes Deus preparou a pessoa para você e você nem percebeu. Ou você não quis. Para Deus preparar uma pessoa de Deus para você, você tem que estar na presença de Deus e tem que estar na posição, senão Deus não vai preparar nem um vaso para você. E Deus não mandou falar isso para ela. Aí Deus usou para quebrar essa menina, um testemunho que eu prego, que eu vivo. Eu falei para ela assim, sabe o que aconteceu? Eu estou esperando até hoje. Deus usou falar em 2016 que eu vi Rio de Janeiro e Santos inundado, estou esperando. Na hora que eu vi que aconteceu, que eu estou vendo que está acontecendo, deu outro. Então, filho, eu estou em paz. Tudo que Deus usou para falar acontece. Entendeu? Porque eu conheço a voz de Deus, eu paguei um preço muito caro. Entendeu? Ser usado muito por Deus para conhecer muito a voz de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu vi uma live do irmão hoje falando assim, Deus mostrou para mim de novo, isso e aquilo, Deus falou para mim. Mentira, não mostrei nada. Ele estava querendo jogar algo para cima de mim, querendo dizer que eu sou alguma coisa de errado, eu sou outra coisa. Toma cuidado, meu irmão. Nossa, você vai acabar pela semana, hein? Cuidado. Eu não preciso que Deus vai fazer o meu canal crescer.
Eu não preciso ficar. Às vezes Deus manda eu falar assim, ó, dá like aí, compartilhe. Quantas vezes já viu isso? Eu vi, acho que Deus mandou fazer isso umas 3 vezes só. Uma live ao vivo, tanto no Face e no YouTube. Dificilmente Deus manda eu fazer isso, porque também isso tem que ser guiado por Deus. Entendeu, né? Ai, não sei o que. Ah, é para alcançar muitas pessoas? Sim, é para alcançar muitas pessoas, mas é guiado por Deus. É que nem pode ver, toda vez que Deus manda eu fazer uma live, eu faço. Quando Deus não manda eu fazer live, eu não faço. Tem gente que faz live por fazer. Fala que é Deus que mandou e não mandou nada. Pra ganhar só inscrito. Entendeu? Eu não fico atrás de inscrito. Entendeu? Então, irmão, eu vou deixar bem claro para esses irmãos, né? Tanto essas pessoas que Deus usou para falar o nome, que eu já acompanhei, e algum deles eu conheci pessoalmente. Você entendeu? Esses irmãos aí que eu falei. Então, toma muito cuidado. E essas pessoas da região que moram perto de mim, o seu está guardado. Espera. Na hora mesmo de esperar, eu estou no culto. Deus mandar eu ir lá, você vai assustar. Aí eu vou falar no meio de todo mundo. Você não está falando disso de mim, vem orar em mim. Eu não sou isso que você está falando? Prova aí. Vamos ver, alguma coisa tem que acontecer. Se a pessoa tá falando se eu que você colocar é de a mão Deus... no C e acontecer alguma coisa, o bicho vai pegar pro seu lado. eu quero ver. Nossa. Se colocar a mão em mim e não acontecer nada, quem vai passar vergonha é você. É mesmo? Porque Deus já falou pra mim. Mas vai passar que mesmo. vai passar Vai vergonha. passar mal, hein? Ainda. Na hora que a pessoa colocar a mão em mim e querer fazer graça, eu sou dominar, colocar a mão em mim, ela vai cangar. É, porque a pessoa que vai, né? Você entendeu? Manifestar. Ele falou isso pra mim. Então toma muito cuidado, vocês estão brincando muito. Vocês querem falar de ministério, vocês não entendem nada de ministério. Tem muitos aí que tem 30, 40 anos e fala isso aqui e não sabe nada. Os caras falam de teologia, falam dos reformadores, das doutrinas que os reformadores pregou, ou tirou base bíblica, ou pegou a base bíblica para fazer uma frase. Um exemplo, Martinho Lutero. Os caras falam do Martinho Lutero, filho, Martinho Lutero pregava doutrina. Você quer falar de Martinho Lutero? Antes de você falar de Martinho Lutero, você tem que imitar aquilo que ele fazia. Eles gostam de pegar as frases de impacto. Pra querer dizer que eles são... Martinho Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Os caras pregavam doutrina. Pregava. Antes de você falar alguma coisa disso, meu, Rua Azusa. Saiu muitas igrejas de doutrina da Rua Azusa do Brasil. Uma delas foi a Assembleia de Deus. A igreja verdadeira. Entendeu? Depois Davi Miranda, ele era da Assembleia Belém. Eu não lembro se Davi Miranda era diácono, era cooperador ou ele já era pastor. Deus mandou Davi Miranda sair, a Bia Deus é amor. Para vocês que não sabem. Deus permitiu Davi Miranda aprender a doutrina e sair, aí Deus revelou para ele a Deus é amor. Vocês não sabem. Vai procurar um pouco de história. Você fala tanto de história e teologia. E teologia é bom para isso, pra você saber as coisas de história. Só isso que presta teologia. Entendeu? Só isso. A pessoa pegar a teologia para justificar a si mesmo, ficar trocando conhecimento teológico, para mim, filho, para mim isso daí é balela. Ficar, você lembra o que aconteceu lá? Olha, não sei o que é teologia, né? Tem lá no livro não sei o que. Nossa, que legal. O histórico, não sei o que legal. E nada acontece, né? Só estudo, só conhecimento hipócrita e hipocrisia. Cadê o que nem o John Wesley falou, o tição, o sermão jogado ao fogo? Cadê o tição? Isso é um tição jogado ao... A Bíblia diz isso em Amós 4. Quando ele fala assim, prepare-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus, porque Deus fez o homem, ele deu ar ao homem, comandou o homem, guiou o homem, direcionou o homem, e o homem vai falar os pensamentos que vêm do Senhor. O que eu aprendo aqui? Que só aquele que é guiado por Deus, direcionado, só aquele que é guiado por Deus, direcionado, controlado, guiado, ele vai falar aquilo que Deus manda, ele vai fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que a pessoa quer. É que não adianta ele estar em discordância. O que fala em Isaías 54? Os meus pensamentos são mais altos que o seu. Ele está falando, sabe quem está falando isso daí? Porque, aí você vai falar, você vai olhar assim, se você olhar logicamente, a pessoa vai falar assim que Deus está descontradindo. Não,
Não. Tem que entender o versículo. Deus está falando para os carnais aqui. Aqueles Os que... espirituais eles estão lá com Deus, porque ele tem a mesma mentalidade de Deus. A Bíblia diz assim que aquele que é do céu, ele fala das coisas do céu. Aquele que está guardado com Cristo, escondido de Cristo, o que ele é? Em Colossenses 3 ele fala assim, se você ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, você está guardado em então você está lá com Cristo. Sua mente está no trono. Sua mente está com Deus. Sua mente não está cauterizada com essas coisas terrenas. Quer falar alguma coisa? Não, você falou esse negócio aí, que quando Deus fala em Isaías, é que é assim, a pessoa fala os achismos dela. Ah, eu acho assim, pra mim é assim. Ou seja, a pessoa nunca vai falar Deus me falou, por quê? Porque Deus não falou nada. A pessoa fala o que ela acha. Então ela segue aquilo, cria uma sentença e na cabeça dela é certo. Entendeu? Por isso que ele fala, os meus pensamentos são mais altos que... Né? Hoje é 9. Então, a Bíblia diz assim, irmão, isso daí. Então, o que eu aprendo? Ele está falando assim, então voltando no versículo. Que abominação é a Deus você justificar você a si mesmo. Ele está falando tanto você justificar os seus conhecimentos teológicos com outra pessoa, ou você mesmo querer justificar. Ah, eu tenho mais tempo de igreja. Ah, eu fiz o curso de teologia, agora eu vou sou formar pastor agora. para pastorado. Meu querido, eu vi um pregador falando, é verdade. O que faz pastor é vago. E chamado. E você ser atentado que nem Jesus foi atentado no deserto, Moisés. Para ser aprovado no chamado. Aprovado. Pastor se faz ser aprovado. Esses caras que se levantam contra mim, nunca foi aprovado, eu acho que em nada na vida dele, que Deus já falou isso comigo. Só homem que aprova eles. Aí eles falam que é Deus. Nada, eles fazem o que quer, irmãos. Então hoje tem muito crente carnal que faz o que quer e pensa que está sendo aprovado por Deus. Está ganhando alma. Você ganha alma, irmão. Eu vi o pastor Paulo Júnior falando, que ele falou assim, que ele orou 10 anos para uma pessoa se converter. 10 anos ele orou e jejuou. A pessoa força, persuade e pensa que está ganhando a pessoa. A Bíblia diz assim, que essas pessoas que persuadem com palavras de enjoo, a Bíblia diz assim, que se afasta dos tais. Ele fala isso em Colossenses 2, 4. Não, Colossenses 3, não, 3 é 2. É 2, 4, isso daí mesmo. Que ele fala assim, que as pessoas intrusem, colocam, injetam uma doutrina de homem. Ele fala que a plenitude toda está em Cristo, que Ele é a cabeça. Então, a plenitude, que Ele é o primogênito. E o poder está nele, de toda a potestade, principado e hoste. E os anjos. A Bíblia diz. Entendeu? Então, o que eu aprendo aqui? Deus tem usado muito para falar a doutrina de homem nesses últimas semanas. Por quê? Porque as pessoas falam o que quer. Eu vi um pastor aí que se levanta contra mim até hoje, que falou assim que nunca ia sair da quadrangular. O que aconteceu com o cara? Deus usou Deus para falar tirou que ele de lá. Que ele ia sair, que ele ia embora, o cara se levantou contra mim. O que eu aprendo aqui? Inveja. O que eu aprendo aqui? Não aceito uma repreensão de Deus só porque mais pensa que só você é velho de idade, mas de mente você é criança, você é burro, você é tolo, você é fraco, carnal, você é criança na fé, você está caminhando, você está gatinhando, entendeu? Que nem outros aí que eu conheci. Eu quebrei um pastor de 60 anos, tem ministério de 40 anos, o cara não sabia nada, né? Eu sabia falar isso, aquilo, aquilo. Então toma cuidado. O que faz o homem de Deus é maturidade. Por isso que ele fala assim, era para vocês serem mestre, mas vocês são negligentes, vocês não sabem interpretar as escrituras. Ele fala em Hebreus 5 isso. Mas os perfeitos, eles sabem discernir entre o bem e o mal. Dos costumes, da comida, né, o sólido. Ele fala, aquele que come sólido, esse sabe discernir entre o bem e o mal. Então esse que é o discernimento, irmão. Você saber quem é de Deus e quem não é, tem que ter discernimento. Os maiores dons que mais importante que o cristão tem que buscar é o discernimento de espírito. Que nem minha irmã acompanhou para vários lugares, né? E outras pessoas que podem testemunhar porque é verdade. Testemunho verdadeiro e verídico é uma coisa, você querer inventar é outra, que é fábula. Então, eu posso falar para minha irmã testemunhar, mas eu falo, já com minha cabeça danta, repreende toda seta em nome de Jesus Cristo, essa que vem do outro lado.
Aí o que eu aprendo aqui que Deus quer usar para falar? Tá, então eu vou fazer uma pergunta para você. Todos os lugares que você foi comigo até hoje, 2018, 2019... 2017 começou. Não, tô falando mais de 2018. Ah, sim. 2018, 2019, 2018, 2019, que mais? 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Fala para eles aí, testemunhando que é verdade, é verídico. Se não for, que Deus mate eu amanhã, acontecer alguma coisa ruim comigo. Quantas vezes Deus deixou enganado quando a pessoa chegou em mim e falou uma profecia? Deus falou pra mim. Terra na carne. Que eu me enganei alguma vez? Não. O que aconteceu com a maioria dessas pessoas? Caiu. Até quando eles quiseram passar bênção uma vez pra você numa assembleia e num bairro. E Deus falou pra mim. Que era na testificou carne. Em 2017 foi não foi, daí 2017, foi em... Deixa eu ver. Se daí foi em 2018 para 2019. Quando não consegui casar. Deus confirmou com tua irmã lá do outro lado, Deus já tinha falado comigo. Parece que eu vi Deus falando com ela. Na hora que eu falei com a minha serva lá, ó, do outro lado. Ela tava lá do outro lado, eu tava lá do outro lado sentado. Nem tava perto de você. E Deus mandou falar, irmã, Deus confirmou alguma coisa pra você, né? Aí eu falei assim, Deus falou pra mim que o irmão passou na carne. Ela falou, ele passou na carne, não foi de Deus que falou pra você esse negócio de bênção. Agora se a outra pessoa já se reganha, só porque tá falando que é bênção. A pessoa só pensa em bênção. Se ilude, né? Você entendeu? Então a pessoa não aceita, a pessoa fica brava, tá vindo dor de mim do cara lá, o pastor, um muxuruquinho. Quando é repreensão, ninguém aceita. O que eu aprendo? Meu querido, você tem que abaixar a cabeça e aceitar a repreensão. Eu repreendi 2 jovens, que nem eu falo, eles querem usar pessoas que eu conheço. Deus mandou excluir uma pessoa do Face hoje, que ele estava usando como bode expiatório. Eu conheço esse jovem há mais de 10 anos. E ele me conhece já faz 6 anos já. Tem que eu estou na presença de Deus também, que eu já conversei com ele umas par de vezes também. Ele viu a diferença de 10 anos atrás e 6 anos que eu estou na presença de Deus para 7 anos. O que eu aprendo aqui? Por quê? Abominação a Deus. Você quer usar uma pessoa para querer os seus... que nem eu vi uma frase de uma pessoa, um servo de Deus. Ele falou assim, não use as pessoas, use as coisas. E esse servo de Deus também tem que vigiar, porque ele já se levantou contra mim também. Tá vindo dor deles de vez em quando, tá lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, o que eu aprendo nisso daí? A Bíblia diz assim que que o reino do céu é tomado por esforço e que se apoderam dele. E da lei não pode tirar nenhum tio e nenhuma vírgula pode tirar da lei. Então, peraí, o que eu aprendo? Se Deus está falando que você semear contenda, falar mentira, porque somos membros uns dos outros, contar a verdade uns dos outros, Efésios 4, versículo 25, e você está pegando a pessoa para se levantar contra mim porque você quer minha decadência e quer que eu caia, e não só a mim, de outros homens de Deus também, na atualidade aí. Você não viu esses tempos o Gino sendo perseguido, algumas pessoas ficam blasfemando nas lives do pastor Eliseu Rodrigo, que eu já vi, criticando ele, já vi, então, xingando ele. É perseguição isso daí. Tem que a pessoa cair. Entendeu? Que mais? E outros. Você falar a verdade, irmão, conforme o que está na escritura, é uma coisa. Que nem um exemplo. A pessoa está no incesto, no adultério, na sodomia, no altar. Você acha? O que Deus vai mandar eu falar para essa pessoa? Na verdade, vai mandar repreender, ué. É melhor uma repreensão aberta. Melhor uma repreensão do sábio que sem açoites do tolo. A Bíblia diz. Sem enganado em Provérbios e Eclesiastes. Fala. Você entendeu? Então, irmãos, é isso daí que Deus está mandando falar, né? Se você tem uma revelação, isso e aquilo, como você vai saber que é de Deus? Vai para a Escritura. Vai ver isso que Apocalipse diz que 13, que a besta, as 2 bestas, tem a primeira besta, subir da terra, outra subir do mar, outra subir da terra. Que era a segunda besta seria semelhante
a primeira, mas ela tinha vestido de cordeiro, mas quando ela falava como dragão. Os falsos profetas. Aí você vê o que Jesus falou em Mateus, o quê? 7. Cautelai-vos com os falsos profetas. Por quê? Como que ele termina? Cautelai com os falsos profetas, porque eles vêm no meio de vós como cordeiros, como os né? cordeiros, como Mas são lobos devoradores. Conhecereis pelos seus Frutos. Então, meus irmãos, eu estou em paz. Eu não fico falando para as pessoas me dar dízimo quando eu estou parado em casa. Não fico falando para as pessoas me dar oferta quando eu fico parado em casa. Não são todos que Deus está mandando falar isso, porque tem alguns pastores que fazem isso. Não está fazendo nada, não está fazendo a obra, não está fazendo meleca nenhuma, está pedindo dízimo e oferta. Pessoa. Para manter eles. Está indo para a obra? Está indo para a cesta básica? Eles estão ajudando quem não pode comprar alimento na quarentena? Tá indo comprar alimento para as pessoas? Ou Deus às vezes manda você comprar alguma coisa da sua casa para ajudar você? De vez em quando, não é tudo dinheiro que entra do dízimo da oferta, que você pode, achar que Deus vai permitir você sempre comprar alguma coisa na sua casa. Tem que pedir orientação de Deus. Porque sim, você é uma ovelha, sim, mas tem que pedir orientação de Deus. Se uma pessoa tem necessidade mais que você, nem estão fazendo visita. A Bíblia diz assim, que quando a pessoa hospeda a outra, você está hospedando um anjo. A Bíblia diz. Ele está falando um anjo de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, para você imitar os pastores seus. Ele fala em Hebreus, eu falei esse tempo, Hebreus 3, ele fala para vocês imitadores dos pastores, porque eles têm perseverando em oração pela sua alma. É para imitar na fé. Então, peraí, se eu tenho que imitar o pastor na fé, eu tenho que imitar ele conforme se ele está nas escrituras. Porque antes dele falar isso no versículo 17, ele fala sobre o arraial, sobre o vitupério de Cristo, sobre o sacrifício e fala sobre as doutrinas de engano. Errado. Ele está falando no versículo lá, tantas doutrinas certas e tantas doutrinas do engano. Quer ver? Ele fala para tomar cuidado, é que nem ele fala, não sejam meninos inconstantes, levado toda a roda por roda de doutrina. Ele fala. A gente distorce isso daí. Ele fala para você crescer na estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, no conhecimento de Deus, tanto também do seu Filho. Versículo 7. O versículo 7 fala, o versículo 18, o versículo 17, ele fala assim, olha que forte, eu vou falar. Olha que forte. Vou ler do versículo 7, do 8 e do 9. Depois eu vou pular. Se os irmãos quiserem ler Hebreus 13, do versículo 10 depois até o 25, tudo bem. Mas eu vou pular, vou só ler o 7, o 8 e o 9. Depois eu vou ler o 17. Olha isso. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Eu vou falar agora nesse versículo, mas faltam algumas coisas, mas Deus me lembra dos versículos agora. De Deus. Na fé, dos quais imitais atentando para a sua maneira de viver. Mas antes disso, a Bíblia diz o que no versículo 5 e no versículo 6? Ele fala assim, sejai vossos costumes sem avareza. O que ele fala no versículo, o que ele fala em Hebreus 5? Ele fala dos costumes da doutrina da palavra de Deus. Então o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando assim, observai. Tipo, ele está falando assim, ó, sejai vós como sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixareis nem te desampararei. Deus está falando assim que quando você estiver necessitado, Deus ele vai vir e vai surpreender. Que a Bíblia diz assim, que você crê, você vai ver a glória de Deus, que nem ele falou, em João 11:40. Deus falou assim, que tu crês, você verá a glória de Deus. Então, tem que ter fé, entendeu? Tem que fazer por onde, entendeu? Não querer extorquir os outros, querer fazer valcatru ou alcatru com o dinheiro dos outros. Aí fala assim, ó, 6, assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. As pessoas distorcem esse versículo. Ele está falando assim,
para que Deus, ele é teu ajudador, mas ele é ajudador daqueles que é dele, que é filho. Porque antes de você ler esse versículo, você tem que ler Hebreus 12. O que ele fala em Hebreus 12? Se você recebe a repreensão, você é filho. Se você não recebe, você é bastardo, é rebelde. Então não distorça a Bíblia. Ele está falando para os filhos aqui. Eu sou seu ajudador. Ele fala: lembrai dos vossos pastores, falam a palavra de Deus, a fé, os quais imitar tentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O versículo que eu queria entrar. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Por quê? Porque se não tiver base bíblica, é estranha. Porque o bom que é o coração se fortifique com graça, e não com manjares, de que nada aproveitam aos que eles se entregam. Sabe o que ele está falando? Esses manjares do mundo. Um exemplo. Deus já usou para falar isso. Não existe célula. Não existe célula. Isso daí não existe. É doutrina de homem, isso é inventário. Não existe célula. Não existe ministério de louvor. Existe ministro de louvor e as pessoas que... Todo mundo que louva ali. Que louvam. O que mais? Não existe pastora, não existe presbítera, não existe apóstola, nem bispa. Nem existe bispa, sacerdotisa, só existe talvez evangelista, missionária e diácono. Profeta. E profetiza. Só. Entendeu? Aí eu vou pular para o versículo 17, aí você vai entender. Aí ele fala um monte de coisa sobre o sacrifício que Deus vai falar resumido, sobre o vitupério, sobre a cidade permanente que buscamos, que é a Nova Jerusalém. Ele vai falando sobre o sacrifício, sobre os frutos, tal, sobre os sacrifícios que agradam a Deus, que agradam, o sacrifício que Deus se agrada. Aí o versículo 17 ele fala assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles zelam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí, para as pessoas distorcer, o que ele fala em 1 Pedro 5? Que tantos mancebos jovens, os jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, que é pastor, profeta, bispo, apóstolo, doutor, evangelista, presbítero e tal, pastor. E ele fala, os anciões, o que ele fala? Sujeitai-vos uns aos outros. A palavra de Deus não se contradiz. Porque Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Por que você acha que essas pessoas que estão falando, ai, Deus falou isso, falou aquilo, Deus me usa, e se levantou contra a minha vida, e está falando que Deus está usando? Deus não está usando não, porque está contra a minha vida, está contra Deus, Deus não está com você. Porque você está se levantando contra Deus que está na minha vida, como Deus está na tua vida? Entendeu? Então você vê aí. Você vê o discernimento daí. Peraí, se a pessoa vê, nossa, o Patrick é usado por Deus, homem de Deus. Aí a pessoa começa a falar mal de mim. O que você vai achar? Mas peraí, Deus usa o Patrick é homem de Deus, por que você está falando mal dele? Você vai pra onde? Antes de você falar alguma coisa, aqui ó, joelho, boca no pó, consagração e jejum. Por isso que a Bíblia diz assim, que é pra você aqui ó, ter cuidado com isso daqui ó. Com a língua, porque se você conseguir dominar a língua, você vai dominar todo o seu corpo, você vai ser um varão perfeito em tudo aquilo que você for fazer. Fala assim, você vai ser perfeito em tudo aquilo que você fazer. Tudo aquilo que Deus mandar você executar, você vai ser perfeito e vai executar bem sucedido. Você entendeu? Então, meus irmãos, toma cuidado com essas pessoas aí. Entendeu? Você tem que orar para essas pessoas, por irmão Romilson, para essas pessoas que se levantam contra mim. Os condenados, um de Américo, uma menina de Indaiá, daí
Eu não oro. Não tem nem o que orar. Deus, não tem que orar. Já perdeu a salvação. Já era. Já era. Doa quem doer, Doa verdade. quem doer, não quer acreditar, ó. É individual, salvação. Vocês orando ou não contra mim, não vai adiantar nada. Não vai acontecer nada. Não vou cair. Vou sentir talvez uma dorzinha ou alguma retaliação, dor ou outra, né, espiritual. mas não vai mudar nada. Eu sou o que eu sou, já era. Deus, eu sei quem eu sou e já era. Eu fiz muito por onde para ser quem eu sou. Não vai mudar nada. É a mesma coisa que eu falo para os outros homens de Deus, servos de Deus, homens, mulheres de Deus, servos de Deus, homens de Deus, porque eu sou um homem de Deus e tem outro servo de Deus, servo de Deus, que nem que Deus vai usar para falar agora. Para essas pessoas, Deus manda falar assim para não se preocupar. A Bíblia diz assim que essas pessoas vão cair diante de ti, por amor a ti elas vão cair. Isso fala em Isaías 54, isso fala em Apocalipse 3, e fala outras passagens. E se levantar contra ti, né? Apocalipse 2 acho que fala alguma coisa. Você entendeu? Estou falando para os irmãos aqui, isso está doendo minha cabeça, a pessoa está falando mal, criticando. Por quê? Porque ela não aceita a repreensão de Deus. Deus já usou para falar um monte de coisa que aconteceu na vida da pessoa e aconteceu, mesmo assim a pessoa fica batendo o pé. Ela quer provar o rebelde, contrário, quer né? provar o contrário, você entendeu? Mesmo eu tendo certo, a pessoa quer provar o contrário. Já viu essas pessoas? Você está certo, a pessoa quer provar o contrário, mostrar que você está certo e a pessoa quer mostrar que você está errado. É que nem os fariseus faziam contra Jesus. Não aceitava ele. Entendeu? Aí a Bíblia diz assim, vou ler até o 18, 19, até o 25, se vocês quiserem ler, vocês lerem. Fala assim, ó: orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. É que nem Deus falou, me mostrou, me revelou agora. São dessas pessoas que Deus usou para falar o contrário que Deus me mostrou, me revelou. Pode ter certeza, filho, você vai cair feio. Que nem um exemplo, se a pessoa fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo contra, falar assim, eu vou escrever um nome e fazer um vídeo contra. Ah é? Você está falando isso? Tá bom. Se for mentira minha o que Deus está falando para falar, eu vou cair. Mas se for verdade que Deus está falando, se for verdade que Deus está usando para falar agora, vocês tudo vai cair. E Deus vai fazer isso. Qual que foi o resultado? Eles caíram. E fica fingindo, se escondendo atrás de púlpito de igreja mundana. Você entendeu? Não só eles, vários outros também. Então, irmão, a Bíblia diz assim que o reino do céu é tomado pelo esforço que se poderão entrar nele. Um exemplo, tem um cara aí que está se levantando contra a minha vida também, que ele está indo para um monte orar e jejuar. Deus falou para mim que não vai aceitar o jejum dele, nem aceitou nem o jejum e oração dele desses tempos que ele fez, nem vai aceitar agora, se ele está no monte mesmo. Que eu vi postando negócio aí, entendeu? No Facebook, no YouTube, tava passando os negócios, tava vendo? Aí eu entendo o quê? Que ele está fazendo aquilo por sacrifício de tolo. O que a Hans fala? O que as fala? Vai dar sinais e prodígios para essas pessoas. As Hans, elas significam espíritos de enganação. As Hans de Apocalipse. E existem esses demônios. Sim. Então toma muito cuidado quando você for falar alguma profecia, fala que é Deus que está falando. Se não for, o bicho vai pegar pro teu lado. Então, meus irmãos, que Deus vai terminar para falar para os irmãos. Que a Bíblia diz assim que você não pode torcer não pode passar da lei, nem um tio, nem uma vírgula. Então, se você passou disso, se você distorceu a Bíblia, que nem um exemplo, o Romilson, ele distorceu vários princípios bíblicos. Ele é um falso profeta. Né? Declarado. Declarado. Tem nem como falar que não, porque Entendeu? Como você vai pegar um versículo esclarecido e distorcer, gente? A Bíblia diz assim, nem o pai nem o filho sabe o dia e a hora. Dá pra falar que o arrebatamento ia ser ontem. Já é dia 9, já o cara falou que era... Entendeu? Então, Deus usou para falar assim que era para orar por ele, para essas pessoas aí. Sempre que Deus usou para falar dele, Deus usou para falar que era para orar por ele, né? Que ele está de brincadeira, entendeu? Então, essas pessoas que não é muito espiritual, entendeu? Então é complicado. Então, o que Deus usou para falar? Como você sabe que a pessoa está falando que é de Deus, Deus usou para falar. Mas como você sabe que a pessoa é espiritual, que
Então ela está passando uma revelação de Deus, ela tem que ter base bíblica para passar uma revelação de Deus. E outra, quando ela passa uma revelação de Deus, tem que acontecer. Se não acontecer, filho, pode duvidar. Tem um cara de Américo aí que falou que eu ia cair, que eu ia voltar para o mundo, não aconteceu nada até hoje. Ele falou da carne, falou assim para mim que eu ia passar uma prova, não passei nada. E prova que ele falou, eu passei as provas que Deus permitiu passar. Falou que eu estava fazendo isso e aquilo, também mentiu. Mentiu pro próprio irmão dele que Deus falou pro irmão dele que eu era homem de Deus. Que era para ele seguir seu exemplo. Que Deus falou pro irmão dele, seguiu o meu exemplo que eu era homem de Deus, ele mentiu pro irmão dele, uma fez menina a também mentiu, cabeça. foi condenado. É. E fez a cabeça do rapaz. Você entendeu? Então, a pessoa, esse povo vai ficar enganando até o fim dele chegar, porque não vai mudar nada, o ministério vai continuar. Eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. As pessoas que é de Deus, que eu citei também, vão continuar fazendo a vontade de Deus. Outros também. Eu não busco ibope, não busco fama. Se Deus quiser me dar, ele me dá. Não é verdade? Porque ele é dono de tudo. Quando ele fala que é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. A prata e o ouro não significa só as riquezas, significa o valor das coisas. O valor daquilo que Deus pode dar para a pessoa material de ou algo não. que é grande, né? Sim, daquilo que pode chamar a atenção de muitas pessoas. Que pode você... O melhor de Deus. Por isso que em Provérbios diz assim que é melhor o nome que muitas pratas e ouros. É. Deus queria me dar bem, entendeu? Então, irmãos, esse daí que Deus queria usar para falar que está chegando perto da decadência desses caras aí, essas pessoas aí. Não generalizei todos, falei alguns nomes e falei que alguns estão corrompidos sim, e alguns não, que tem chance. Que às vezes até, eu tirei o irmão Flávio e os outros que eu falei, que às vezes até demônios estão usando eles. Estão falando que é Deus. A maioria. Está usando. Entendeu? A Bíblia diz assim que Deus não tem, Deus ele não habita em templo contaminado. Ele habita no templo limpo. Lavado e assim, remido, né? Que ele não é puro. A Bíblia diz assim que Deus, ele não está em um julgo desigual com as coisas do mundo. Ele fala assim: quando você se limpar de todas essas coisas do mundo, vocês serão meus filhos, minhas filhas. Eu serei o vosso Deus e andarei no meio de vocês. Ezequiel 36 e 2 Coríntios 6, 18. Ou seja, a pessoa tem qualquer pecado que for e ela continua na prática, Deus não está dentro dela. Só se a pessoa se arrepender de verdade. Não, sim, mas eu tô falando na prática. Não, se ela estiver na iniquidade, na sequência da transição... prática. Deus pode não ser, está com ela. Pode ser um viciozinho, pode ser um negocinho. Se a pessoa ela permanece naquilo ali, Deus não está com ela. Não adianta. Tem um exemplo. Você distorcer e falar, tem Deus é um dentro. espinho na carne. Não é não. A Bíblia. O espinho da carne de Paulo podia ser muitas coisas. Menos pecado. Que o apóstolo Paulo falou, podia ser negócio sexual, o inimigo podia tentar ele, podia ser uma dor na coluna, nas costas, podia ser muitos ataques em muitas pessoas, retaliação espiritual, orações ao contrário, muitas orações ao contrário de muitas pessoas. A Bíblia diz assim que era mais de 80 homens, se não estiver enganado, 40, mais de 80 homens que queriam matar Paulo. O que eu aprendo? Eles jejuaram. Eles queriam matar Paulo. Era mais de 40 homens, mais de 80 homens que queriam matar Paulo. Era mais de 40 homens, era mais, né? Ele fala o testemunho dele em... Ele fala, as conspirações contra Paulo mandada ao Cesareia, Atos 23. Tá? A Bíblia diz assim que eles, ou mais de 40 homens, ou mais de 80, mais de 40 homens, ou mais de 80 homens jejuaram, se consagraram e oraram para matar Paulo. E falaram que Paulo, que se eles não conseguiram, que eles eram anátema. Alguma coisa assim, eles falaram ao contrário, outra coisa é anátema. Que eles não iam comer enquanto ele não morresse, nem beber. Até quando ele não morresse. O que aconteceu? Os caras caíram tudo e Paulo ficou de pé. Depois Paulo morreu para cumprir o ministério. Cumpriu a carreira dele e morreu. Bateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Depois morreu. O que eu aprendo aqui? Que esses caras não arrumou nada contra Paulo. Entendeu? Aí a pessoa quer ficar falando, questionando, falando de ministério. Não adianta nada falar do meu ministério, irmão. Você não vai chegar a ser um Patrick na vida, você tem que ser você.
né? Não tá conseguindo nem ser Entendeu? eles. Entendeu? Então, é complicado esses irmãos. Então, o que Deus está falando para falar? Isso daí. Voltando. Que para você discernir e para você saber que nem Deus vai falar. Se a pessoa falou e aconteceu, amém. Se não falou, irmão, vou ficar um pé atrás. Entendeu? Não aconteceu, vou ficar um pé atrás. Se ela está ensinando errado, que nenhuma vez uma pessoa falou, Deus me errou, que a pessoa falou assim: ai, se eu tiver fé em fazer sexo com outra pessoa, eu não vou estar no adultério. Se eu tiver fé que não é errado, né? Como, gente? Isso é errado. Tudo posso naquele que me... Tudo pode. Então quer dizer que pode, pode pode pecar, então? Oração, Oxi. se você pedir oração e eu querer fazer sexo com outro cara, não é pecado. Como não, gente? Olha a distorção só pra fazer sexo. Só pra continuar no erro. Então, os espinhos da carne de pau podia ser o que também? Podia ser pessoas mesmo que batiam nele, tanto espiritualmente, orando ao contrário e querendo o mal dele, e ele ficava muito ferido com as pancadas por retaliações espirituais, às vezes sentia muitas dores, e pessoalmente, porque ele apanhou, ele levou 44 chicotadas, menos um, ele falou. Mais um. Ele falou menos um. Menos um. Você entendeu? Então, é isso daí, irmãos. Então, irmãos, fica essa palavra aí, para os irmãos entenderem. Por quê? Porque para você ter o discernimento, saber quando que é de Deus e não é, a Bíblia diz assim que você tem que orar e jejuar. E saber o que é de Deus e o que não é. Orar e jejuar. Se você for falando aquilo que você não fala, você pode acabar blasfemando contra a pessoa que é de Deus. Às vezes a pessoa não blasfemou porque Deus teve misericórdia, que ela falou por incredulidade, que nem aconteceu com Paulo. Ele falou assim que ele era incrédulo, que ele blasfemou contra a lei e contra Deus. Mas ele alcançou misericórdia por causa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele fala em 1 Timóteo capítulo 1, isso. Deixa eu enganar. Aí ele fala depois, outro testemunho, que ele já era convertido faz anos, mais de 14 anos, uns 14 anos já, em 1 Timóteo ali, ele fala que Alexandre e Mineu blasfemaram e entregou os caras pro inimigo, para não aprender mais de blasfemar. Então eles blasfemaram, não tem mais relação, eles se levantaram contra o apóstolo Paulo. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não vai fazer nada senão ele revelar aos seus servos profetas. Tem muitas pessoas que distorcem esse versículo também. Entendeu? Então, eu queria dar uma explicação melhor para que os irmãos possam saber o que é de Deus, o que não é. Se os irmãos querem saber o que é de Deus e o que não é, leia 1 Coríntios 14. Ali fala muito, que a Bíblia diz assim que é melhor você buscar o dom, mas também os dons, primeiro também o amor, mas também o bom dom de profetizar. Fala de cântico, de arco, vai falando um monte de coisa lá. Você tem discernimento, você orar no Espírito e falar orando e orar no Espírito, cantando, falando e cantando no Espírito. Aí Paulo fala que, nos versículos para baixo, que o espírito do profeta é submisso ao profeta. O que eu aprendo aqui? Que quando Deus passar algo para mim, e Deus falar para mim falar, eu tenho que falar. Se Deus falar para mim não falar nada, você entendeu? Ele não é para mim falar nada. Um exemplo, se Deus falar para mim assim, a pessoa vai morrer. Aí Deus falou para mim que a pessoa vai morrer. E não é para mim falar, aí não fala. Aí, um exemplo, falei para minha irmã, e minha irmã falou assim, nossa, que pena, né, minha irmã? Que nem minha irmã chegou esse tempo em mim. Pena que se Deus não mandou você falar para aquela pessoa que ela ia morrer, né? Foi ela não ia dar ouvido. Por quê? Porque a pessoa não ia dar ouvido. Ela já não dava ouvido nem para quando as outras pessoas falavam. Entendeu? Mesmo que a pessoa não fosse profeta nem nada, ela já não dava ouvido. Imagina se fosse falar espiritual. Então, por isso que muitas que nem coisas, Jesus falou para Nicodemos. As pessoas não entendem as coisas espirituais. Para elas entenderem as coisas espirituais, elas têm que viver as coisas espirituais. Porque muitas das pessoas que andou Tem comigo gente que não viveu acredita. as coisas espirituais, porque Deus usou minha vida para fazer essas pessoas viver. Quando elas começaram a buscar, elas começaram a ter crédito, elas começaram a fazer assim, ó. O que aconteceu? Caiu. Deu lugar para cá. Caiu. Muitos estão assim. Falando que eu sou pá, eu sou isso, eu sou aquilo. Cai, filho, você vai cair. Não levante o nariz. Porque os fariseus deu risada, zombavam. Olha, porque zombação é você ser soberbo. Porque eles pensavam que sabia mais que Jesus. Jesus é a palavra, sabia mais que eles. E Jesus falou assim, ó. Você que está justificando você a si mesmo, abominação diante de Deus, hein? Um homem que justifica a si mesmo, hein? Falando que ele recebe elogio dos outros. Falando disso. Você que está querendo aí, ó, exaltar o outro,
Você que está querendo glorificar para se outro, justificar. você está roubando a glória de Deus. E calamandagastega na yamanto yahassuga da yasté. Você está roubando a glória de Deus. Então, por quê? A glória é de Deus, não é sua. Entendeu? A Bíblia diz assim, que eu sou o Senhor, minha glória não divido com ninguém. Entendeu? Então, quando Deus ele fala assim, que é para você, que a tua palavra é a verdade, santificar na tua palavra que é a verdade, ele está falando o quê? Para Deus te usar, você tem que estar em santidade. Para Deus te revelar, você tem que estar em santidade. Não, eu vou orar, que nem eu conheci um rapaz que blasfemou contra a minha vida e está condenado agora. O cara ia na oração e se masturbava, e masturbação ia na oração. E falava que Deus estava usando ele para falar. Ele não ia para se libertar. Para de carne. Aí você fala para mim, ficar se mostrando o cara era liberto? De carne, não. Deus usava o cara? Deus deu uma experiência pro cara uma vez. O cara viu 2 anjos do meu lado e viu Deus dentro de mim me usando. E o cara falou, nossa, eu nunca vi isso. Sabe por quê? Porque Deus já sabia, Balaão, que você ia voltar para trás. Por isso que Deus já até mostrou. Que deu uma experiência. Mesmo assim. Que nem a jumenta viu o anjo, você viu também. Você entendeu? É isso daí. Aí o cara, mesmo assim, o cara voltou para trás. Então, eu tô prego que eu vivo, irmãos. E quando o cara falou pra você orar na menina que ela ia ser cheia? Fala aí esse testemunho. Não, eu falei, não. Olha, fala aí, antes de você colher, Deus já tinha me revelado. Eu tava olhando, eu falei, nossa, essa menina tá esquisita lá na oração, o fogo caindo, né, irmãos? Aí. As duas estavam. E o casal tava manifestando. E tinha um casal que já tava manifestando. A menina já não tava conseguindo. A menina já não tava conseguindo segurar mais. Era mais ela ainda do que o cara, né? E o que aconteceu? Esse cara aí que blasfemou contra a vida do meu irmão e esse casal em fornicação, pecado, sexo anal, sexo tudo. E tudo que é de errado, tudo que é ilícito. Aí, esse rapaz aí ficou se achando aí, ora nela que ela vai ser cheia, não sei o quê. Alguma coisa assim, eu achei esquisita. A hora que eu fui falar pro meu irmão, Deus já tinha mostrado pra ele já. Já tinha falado comigo, já. Falou, não, ela vai manifestar. Eu falei, é isso mesmo, que desde a hora que eu tava olhando. Desde a hora que eu tava olhando. Não, eu tava olhando já e Deus tava mostrando. E ali nas orações, e o cara chegou do nada. Tava orando, Deus mostrou. Aí eu falei, nossa, que eu nem tava prestando atenção nele. Tava orando, mas aí Deus que manda a gente olhar pras pessoas e tal. Aí eu falei, ixi, esses dois aí não sei não, vai manifestar. Aí o cara que era da igreja deles ainda, é a hora que ela vai ser cheia, que Deus vai fazer não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu fui conversar com o meu irmão, falei, nossa. Ela gritava. Aí ela não quis oração. Depois que eu fui lá perguntar, ela falou que não, ele tava passando mal, hein. Vai fazer o quê, né? Nossa. Acontece, né, irmãos? Esse daí, outros testemunhos aí, tem muitos, né? Eu acho engraçado. Quer dizer, porque eu parei que a falta de discernimento do cara. Eu tenho que dar risada, irmãos, porque é engraçado, assim. Por quê? O cara falou uma coisa e era completamente outra. Então você vê quem é de Deus e quem não é. Aquilo que sai da boca do homem de Deus, aquilo que não sai da boca da pessoa que não é de Deus. Entendeu? Então, irmãos, é isso daí que eu queria falar para os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, né? E é que nem um exemplo, muitas pessoas distorcem sobre o negócio de experiência e intimidade. Cornélio começou a ter experiência, depois começou a ter intimidade. O apóstolo João já tinha intimidade faz tempo, naquela época. Em Atos capítulo 8 para trás, o apóstolo João já tinha intimidade com Deus O apóstolo João já tinha intimidade com Deus já faz muito mais tempo, tinha muito mais intimidade que os outros apóstolos, o apóstolo João. O apóstolo João já tinha intimidade muito mais tempo que os outros. O apóstolo João tinha intimidade muito mais tempo que os outros. O apóstolo João tinha muito mais intimidade que os outros apóstolos. Muito mais que, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo João aqui. O apóstolo João tinha muito mais intimidade
com Deus que qualquer outros apóstolos. Só que o apóstolo Paulo que não, querido. Mas vamos lá. Você comparar João tendo as visões, revelações de Apocalipse e negócio de Cornélio, filho, João está aqui, Cornélio está aqui. Não tem nem comparação. Eu vi não sei o que. Mas quantas vezes já viu? Quando você tem muitas experiências com Deus, porque você já faz tempo, já está acostumado, você está muito tempo na caminhada, de ter muitas experiências com Deus, e muitas você está na caminhada de ter muitas experiências com Deus, e a pessoa já tem intimidade com Deus, já na caminhada de tendo uma intimidade com Deus já longa e grande, e maior que qualquer outra pessoa no chamado dela, né? Entendeu? Então, irmãos, então Deus manda falar até aqui, que Deus abençoe os irmãos, essa pregação profética que vai acontecer. Se esses irmãos, alguns não se converter, e eu sei que alguns não vão, felizmente, né? Mas que Deus abençoe aqueles que se converter e não se corromper. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E eu tenho seguido os irmãos aí, os pastores que têm nome, e a missionária Zé Tiago no Instagram, né? E outros aí, né? Então é isso daí. Os irmãos, né? Orem por mim, né? Também orem por outras pessoas que é homem de Deus também, e para aqueles também que não chegaram a ser servo, homem de Deus, orem por essas pessoas que pedirão oração. As pessoas que têm salvação, aquelas pessoas que estão no pecado também orem para que Deus venha libertar e tirar as escamas dos olhos, as algemas malditas de Satanás, né? Para que abra os olhos, né? Resplandeça a luz de Cristo na vida deles, que eles possam ser sal da terra e luz do mundo. Que nem a Bíblia diz, né? Que como você pode dizer Senhor, Senhor, se você não fala aquilo que eu mando, né? Lucas 6, como você pode me chamar de Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu mando? Lucas 6, 40, né? 41. Você entendeu? Aí ele fala assim sobre você ser perfeito, né? A Bíblia manda você ser perfeito naquilo que Deus te chamou. Se você é completo em alguma coisa, seja perfeito naquilo e completo cada vez mais naquilo. Porque o Senhor Jesus Cristo te chamou para subir para o céu, não para ficar nesse mundo corrupto, né? Que a Bíblia diz, ele falou assim, que na minha casa meu pai tem muitas moradas, por isso que eu tenho preparado, tem vos dito, né? Que eu já tenho preparado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém chega ao Pai, né? Através dele. Então, quando ele fala de João Batista, que naquele tempo, no tempo de João Batista, ele era um dos profetas, né? Também, né? Tipo, um dos maiores profetas que teve da época era Moisés, Elias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel. Também teve muitas revelações comparadas de Apocalipse também, uma coisa que de João. Que mais? E outros, né, os profetas menores, médios, Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Obadias, Sonfonias, Abacuque, também igual do Abacuque. Malaquias, Zacarias. Zacarias também, porque tem umas visões igual também de João, de Apocalipse. Não que igual de todos os livros, tanto os profetas maiores e menores, né, médios. Depois vem os outros também no Novo Testamento, que é Jesus também, que era um dos maiores profetas também, tanto sendo Messias. Jesus é o Messias, um dos maiores profetas da Bíblia, sacerdote, apóstolo, missionário, pregador, pastor, doutor, mestre, sacerdote, rei. Aí, completo. O apóstolo Paulo foi completo no chamado dele, foi apóstolo, sacerdote, profeta, missionário, doutor, mestre, né? Muitas pessoas distorcem aquele versículo de Mateus 23. Jesus está falando assim que há um que usa eles para ser mestre, né? Um só, que é um só Pai que está no céu. Aí depois ele fala, quem quer ser o maior, esse tem que servir. Lá para frente ele falou, uns eu distingui para apóstolos e para profeta. Ele falou, um distingui para apóstolos, para profeta e para mestres. Então, peraí, o que eu aprendo aqui? Ele não está distorcendo, ele está
ele não está distorcendo, ele está no mesmo parecer. Você tem que entender. Quando ele fala em Mateus 23 no começo ali, ele está falando assim que ele é ele é Deus, ele é superior. Mas aquele que quer ser maior também tem que servir. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que o Filho do Homem veio servir, não ser servido, para a salvação de muitos. Entendeu? Moisés fez o quê? Moisés serviu. Elias serviu. O que você acha que eles foram usar tremendamente? E outros. Então, irmãos, é isso daí. Deus abençoe os irmãos. Eu espero que Deus usou para explicar bem. Se Deus mandou fazer uma parte 2 aí, para aplicar para os irmãos, né, melhor outras passagens. Lembrando que a Bíblia diz assim que tinha um profeta também, que creio que Micaías era um profeta. Micaías era um profeta maior na época dele também, porque eu creio que acho que está na mesma época do profeta maior Jeremias. Eu creio que o profeta maior Micaías também era profeta maior, porque eles também estavam no ano do profeta, na mesma época do profeta maior Jeremias. A Bíblia diz assim que só o que Deus usou Micaías para falar aconteceu. Os outros profetas falou tudo aquilo que agradou o quê? Acabe. O que eu aprendo aqui? O que Deus usou para falar agora. Ele satisfez, justificou, ele serviu, ele serviu o seu próprio ventre para agradar o outro ventre. Que ele fala em Filipenses 3, versículo 18, fizeram vamos falar assim, fizeram inimigos da cruz de Cristo. Isso fala. Aí fala que não sei se fica triste, chora, não é uma coisa. Aí fala assim, por quê? Porque serviram ao seu ventre, ao seu Deus que é o seu ventre, querendo coisas terrenas. Buscando coisas terrenas. Pode ver, porque quando você satisfaz, justifica uma pessoa, você está justificando algo que é da terra, humano, que não está sendo guiado mais por Deus, e você também fazendo aquilo, você não está sendo guiado por Deus. Você está fazendo conforme a sua compreensão humana, lógica. Porque quem quer do alto, quem quer de Deus do alto, ele vai falar aquilo que Deus manda. O que Micaías falou? Não, vou falar o que Deus manda. Então Micaías era do alto, era celestial, não da terrena. Micaías era celestial, era do céu, era servo, era homem de Deus. Micaías era homem de Deus do céu. E Micaías era celestial, era de Deus, servo de Deus. Fala o que Deus manda. O que aconteceu? Ele foi prender o Micaías para ele não ter pão, para comer pão alto, ficar com algo, não sei o quê. Ele falou assim, que eu vou voltar. Micaías falou assim, não disse isso, você não vai voltar. E o que Deus usou para falar, eu falei. Isso que você falou aí, Deus não usou para falar não. Deus falou para mim que você não vai voltar, Deus falou para mim que você vai morrer. Aconteceu, ele morreu. E outros profetas passaram tudo vergonha. Então, irmão, você já vê aí. Por quê? Antes disso, Deus usou Micaías para falar assim que o povo estava disperso, que era ovelhas, o Israel estava disperso, como ovelhas sem pastores, né? A Bíblia diz, Deus vai me usar para falar só isso e eu vou terminar. Aí, a Bíblia diz assim que o espírito da loucura, o espírito de adivinhação, o espírito de faciosidade, de ociosidade, de perturbação, sabedoria carnal e terrena, estava no povo, nos mais de 400 profetas ali. E os caras, como fala? Tudo satisfez a vontade de Acabe. A Bíblia diz assim que o homem, ele cada vez mais quer as coisas que ele não satisfaz, que o coração dele, Deus conhece o intuito, mas também os filhos dos homens, o inferno também está perante eles, né? O Senhor está perante o filho dos homens, né? E conhece o coração deles, mas o inferno também está. Eu não lembro o inferno está perante eles. O que eu aprendo aqui? Quando o rico Lázaro, quando eu ouvi uma pregação do irmão falando do rico do Lázaro, Deus falou comigo sobre o que Deus falou, que a riqueza não é só aquelas riquezas, são outras coisas, porque a riqueza puxa para a avareza. A avareza é o quê? A avareza é quando você quer ostentar muito, quer guardar muitas coisas. Eu conheci uma irmã lá em Rincão, que ela tinha um monte de roupa, e a roupa ficava pequena nela, e ela não dava embora.
Ela guardava, falava assim, eu vou emagrecer e colocar. Avareza. Avareza. Ela tinha várias roupas, irmão. Imagina, eu acho que ela tinha uma loja de roupa. O quintal Ela não tirava as roupas que ela guardava e dava embora. Os pobres, para as pessoas que ela não usava. Por quê? Porque ela fala, não, eu vou murchar, eu vou emagrecer, e vou colocar, vou dar embora, não, porque o emagrecer vai caber de novo. Nem para as filhas dela ela dava. E nem a filha dela ela dava. O que eu aprendo aqui? Isso é avareza. Avareza. Então, que nem ele fala assim, espírito de luxúria, né? Em Oséias 4, né? Espírito de luxúria, de ostentação, né? Que eles consultavam o espírito com uma coisa de um pau, e se prostituíram com pau e com pedras, adulterário. Falando, então, o Deus ainda está falando assim que a avareza puxa por tudo isso daí, as obras da carne também. Então, que nem aconteceu, quando o Oséias falou, como que Oséias falou sobre Oséias, foi Amós? Acho que foi Amós que falou assim, que o pai e um homem, o pai e o mesmo irmão, entra lá na mesma mulher, cobitar na mesma mulher, a Bíblia diz assim que eles estão não estão honrando, está desonrando o nome santo do Senhor, que eles profanaram o templo de Deus e profanaram o nome de Deus, né? Eles estão ofendendo a santidade de Deus. Então, o que quer dizer isso daí? Quando o homem faz isso, ele ofende a santidade de Deus, chega na lei de Deus como coisa podre. O que quer dizer isso? Ele está falando de pecado. Então, o que eu aprendo aqui? Quando ele fala isso, você é o templo de Deus. Entendeu? Então, se você deixa qualquer coisa, ou você mistura com qualquer coisa, com qualquer manjares do mundo, a Bíblia diz assim que se você não ama o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, você seja o quê? Anátema. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata vem do Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, acho que é 22, 23, 24. Aí fala, a paz de Deus seja com todos, o amor de Deus, que é o nome de Jesus Cristo, amém. Paulo fala, né? Então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos a estar aí. Que Deus mandar para outro vídeo. Estarei fazendo a parte 2. Se Deus não mandar, é isso aí. Que Deus abençoe os irmãos. E esses irmãos estão se levantando comigo, fique esperto. Se continuar enchendo meu saco, Deus vai falar que o bicho vai pegar para os seus lados. E eu vou me apresentar cada vez mais no ministério seus aí. Eu vou chegando. Porque Deus vai estar comigo e não vai vir cada vez mais de Deus. Quem vai passar vergonha não. Porque muitas pessoas já passou vergonha já. Todas as pessoas que se levantam contra mim passou vergonha. Então espere então. Se vocês querem passar vergonha, vocês vão passar. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.